já estamos de volta com o seu estilo de vida. Estamos conversando com a doutora Cíntia Viana. Ela está explicando para a gente tudo sobre os cuidados que nós devemos ter com a nossa voz. Nós já recebemos uma pergunta e diz assim: como saber se eu tenho um problema de voz? Existem sinais que a voz nos dá de que algo está acontecendo de errado. Sentir dor ao falar, rouquidão por mais de 15 dias, cansaço, uma fadiga quando você fala, coceira na garganta persistente e a sensação de que algo está lhe incomodando, secreção ou sensação de um corpo estranho na garganta. Esses são alguns sinais de que você pode notar que sua voz não anda bem. Essa questão da rouquidão, eu acredito que seja uma das questões mais populares, né? Porque as pessoas normalmente dizem mesmo: ai, tô meio rouca, ou então tô rouca há tanto tempo, tô rouca já faz tanto, não sei, tantos meses. Tem gente que fica rouco por meses, né? E como que você consegue manter uma voz com essa rouquidão e tudo mais e não acreditar que isso é um problema, que isso seja um problema? Porque parece tão comum pra gente que a gente fica rouco, depois volta e aí volta tudo ao normal, que a gente nem procura mesmo por uma ajuda. Isso. A rouquidão, ela pode ser causada por vários fatores, né? Inclusive uma gripe. Agora, quando ela persiste por mais de 15 dias, já é preocupante. É aconselhável que você procure um otorrino ou um médico especialista na área. Rouquidão por mais de 15 dias não é normal. Então, o ideal é procurar um médico para saber o que está acontecendo, fazer exames específicos para identificar a raiz do problema. Depois de 15 dias, então, você pode começar a se preocupar. Você deve começar a se preocupar. Exatamente. Antes de 15 dias ainda está dentro do padrão normal. Está dentro da normalidade. Mas aí se eu tenho, se eu ainda estou dentro desse padrão, dentro dessa normalidade, mas ainda assim a minha voz está me incomodando por causa dessa rouquidão, como que eu posso fazer para melhorar isso? Hidratação e repouso vocal. Repouso vocal. Exatamente. Ou seja, se uma pessoa, o professor, por exemplo, que é um profissional da voz e, como a gente disse, é um dos mais prejudicados em relação a isso, não deveria dar aula nesse período. Ele deve ser afastado do serviço. Gente, chega a ser engraçado, né? Como que um professor vai afastar da turma por mais ou menos 15 dias ou, enfim, até o tempo necessário da sua voz voltar ao normal? Realmente não acontece. É questão de saúde, né? O ideal é que tenha um professor substituto, mas por questão de saúde mesmo, ele deve ser afastado. Hoje em dia, existem, por exemplo, leis que amparem essa questão, ou então, digamos que locais que já amparem o profissional nesse sentido? A questão de lei eu não sei te informar, mas em relação à saúde mesmo, né? O ideal é procurar um médico para que ele aconselhe o que você deve fazer melhor. Em relação aos calos, que são famosos e que você já disse pra mim que hoje em dia, na realidade, são nódulos, né? Exatamente. A gente não chama mais de calo, mas acredito que as pessoas ainda conheçam nessa nomenclatura. Porque, de repente, você vai ao médico, feliz da vida às vezes, né, gente, acreditando que é só uma visita, assim, passageira, que nada vai acontecer, que ele vai te passar, de repente, um remedinho pra sua rouquidão e que tudo vai passar. Ele diz pra você: querida, você tem um calo, e aí nós precisamos operar, porque muitas vezes esses calos precisam de operação, né? Precisam de um tratamento, de um processo cirúrgico mesmo, e a gente fica desesperado. Meu Deus, vou perder a capacidade vocal que eu tinha, vou perder toda enfim, toda a possibilidade que a minha garganta me oferecia, porque eu tinha um calo e agora eu vou ter que passar por esse processo cirúrgico. O que é o calo? O calo ele é causado por um trauma. Então, às vezes você faz um abuso vocal, você grita, você tem o costume de usar a sua voz de uma forma errada. Então, num trauma desse, você pode adquirir um calo vocal. Imagina você dar um grito e a sua prega vocal fazer uma coaptação abrupta. Então, é um trauma e vai lesionar aquela prega vocal. Então, no caso que você falou, você vai no médico, acha que está tudo bem, e quando você faz o exame, você detecta um calo vocal. Não é para se desesperar a princípio, tem tratamento. O tratamento pode ser com terapia fonoaudiológica ou com a cirurgia. Cirurgia só se usa em último caso. A terapia vem primeiro, mas em certos casos, como você falou, a terapia já não é mais eficaz e aí você tem que fazer a cirurgia. Nesse caso, a fonoterapia vem depois da cirurgia. Então, a gente ainda tem uma solução, né? A gente Sim. ainda tem, por exemplo, uma esperança
de que há uma solução para isso. Sim, com certeza, tem tratamento. Caso você não... Mas existem tratamentos, por exemplo, que não evoluem o suficiente para realmente serem solucionados? Sim, é o caso que eu tô Aí é o falando caso da cirurgia. Da cirurgia, isso. Quando a terapia já não é mais eficaz, aí tem que fazer a cirurgia mesmo. Mas quem indica é o médico. Em relação a essa cirurgia, é uma cirurgia muito complicada, é uma cirurgia invasiva? A gente consegue fazer, não sei, talvez com laser ou não? Precisa mesmo cortar? Como que a gente consegue, digamos que, preparar o paciente para essa cirurgia? A fonoterapia também faz essa preparação para a cirurgia, né? A gente atua no pré e no pós-operatório, mas a cirurgia, o método que ela vai ser feita, quem define também é o médico, se vai ser a laser ou se vai ser com corte mesmo, quem define é o médico. Então, existem diferentes tipos de cirurgia também. Também. Gente, é um mundo, né? E a gente acredita que é só a voz, não? Vamos conversar e tá tudo resolvido. A voz, ela mesma, ela por ela mesma já se reconstrói. A gente não precisa fazer nada por ela, porque ela já é independente, não é bem assim? Né? A voz, assim como todo o seu organismo, ela precisa de cuidados. Agora, Cíntia, você estava falando pra gente que você não atende, por exemplo, em um consultório físico. Você atende na casa das pessoas. Hoje em dia, você acredita que isso seja uma facilidade para as pessoas que trabalham muito, para as pessoas que estão sempre, enfim, em exercício da profissão, que não tem tempo para ir ao fonoaudiólogo conversar, ou então não tem tempo para as consultas? Com certeza. Esse serviço se chama home care e hoje em dia em Manaus ele é muito comum. Geralmente são pacientes que são impossibilitados de ir até a clínica, então um fonoaudiólogo ou qualquer outro profissional da área da saúde pode ir até a casa do paciente fazer esse atendimento no conforto do seu lar. E aí a gente não precisa perder tanto tempo assim. Exatamente. Não é desculpa mais, né? Não tem mais desculpa de que você não exatamente. pode cuidar da sua voz. Exatamente, tanto da voz como de outras patologias que acometem, que o fonoaudiólogo é capaz de tratar. Quando a gente fala sobre a voz, você falou logo no início que nós falamos também sobre respiração, que respiração é muito importante. Qual é o nível e de que forma essa respiração é importante em relação à nossa voz? Muito importante respirar pela boca, sempre. Nunca respirar pelo nariz, a não ser que você esteja com alguma impossibilidade. Por exemplo, no caso dos respiradores orais, são pessoas que geralmente quando crianças chuparam chupeta, e já são acostumados a respirar pela boca. Então, vai ressecar essa prega vocal, vai sobrecarregar a musculatura cervical, do pescoço e ombros e vai fazer com que você fique constantemente rouca. É importante respirar pela boca e também de forma diafragmática. Geralmente, a gente respira levantando o ombro, o que é errado. A respiração correta é a respiração diafragmática. Só colocar a mãozinha aqui e empurrar a mão, sempre respirando levantando a barriga. Sempre criando aquele buchinho que a gente não possui. Exatamente. Então, engraçado, eu achava que o correto seria respirar de boca fechada, pelo nariz. E é o contrário. Perdão, desculpa, realmente. Respirar pelo nariz, eu troquei. Ah, tá. Eu falei, gente, será que eu tô respirando errado a vida toda? Não, desculpa, respirar pelo nariz. O caso do respirador oral é que ele respira pela boca, que é a forma errada. Mas, no caso, a gente precisa soltar esse ar pela boca. Sim, então, inspira, de certa forma... Inspira pelo nariz e solta pela boca. Mas sempre inspirar pelo nariz. As pessoas que praticam atividades físicas na água, por exemplo, a natação, são pessoas que aprendem a respirar ou então que tendem a aprender a respirar da forma correta? Com certeza. Eles não só respiram com a respiração diafragmática, como eles aprendem também a respirar de outras formas, que existem inúmeras formas de respirar. Tem a costal diafragmática, eles aprendem a controlar o ar no pulmão. E esse controle é que seria importante para o nosso dia a dia. Sim, mas é mais específico para eles que utilizam na água. Então, na realidade, a gente pode dizer que existem diferentes tipos de respiração. Sim. E aí, para cada função, modalidade ou para cada utilização de voz que você vai utilizar, que você vai fazer, você precisa de uma respiração diferente. Exatamente. Para isso que serve a terapia fonoaudiológica, no caso com vocês, profissionais que utilizam a voz. Nós ensinamos da forma correta que respira e
como você falou, se existe uma respiração adequada para cada tipo de modalidade. Realmente, profissionais que exigem mais a respiração, como os nadadores, eles são adaptados a respirar da forma correta. Nós temos uma participação do Michael Douglas, da Raiz, e ele quer saber o seguinte: bom dia, como evitar a rouquidão? Tendo exatamente esses cuidados que a gente falou agora. Além desses cuidados que eu falei, existem outros cuidados. Hidratação, dieta, vestimenta, não utilizar muito alimentos condimentados, manter uma dieta regular, comer sempre na hora certa, alimentos leves. Antes de você utilizar a voz, tem que fazer os exercícios de aquecimento e desaquecimento. A maçã também muito importante. A maçã ela tem uma ação adstringente que vai limpar a sua garganta, trazendo uma sensação de alívio, bem-estar. Existem vários cuidados, deixa eu me lembrar de outro. Enquanto isso, nós temos a pergunta do Moisés Silva também. Ele diz assim: bom dia, Isabela e doutora Cíntia. Você poderia nos passar alguma técnica de voz? Pois eu canto e às vezes esforço muito a minha garganta. Os cantores também sofrem bastante, né? Sim, exatamente. Cantores. Técnica vocal, existe várias técnicas, depende pro que ele quer. Então, existem vibração de lábios, vibração de língua, relaxamento da musculatura cervical, o repouso vocal também é muito importante e existem exercícios específicos para cada técnica que ele quer utilizar. O tema de hoje me chama muita atenção. Doutora Cíntia, a água gelada prejudica nós que cantamos? Ainda é o Moisés. Sim, prejudica, mas isso não significa que você não possa tomar uma água gelada, principalmente no nosso clima, que é muito quente. Ela prejudica sim, mas o nosso corpo por dentro ele tem uma certa temperatura. Então, às vezes, você toma um choque térmico, você sai de um ambiente que está muito gelado para um ambiente lá fora muito quente e toma água gelada. Tudo isso é um choque térmico. Pode causar uma paralisia e pode causar um trauma sim na prega vocal. Outra coisa, quando inalamos o ar frio do ar-condicionado, percebo que minha garganta fica ressecada. Por quê? Resseca mesmo. Esse ar-condicionado, nossa, a gente fala direto de frente para o ar e resseca. Você sente que resseca a sua garganta. Então é normal, o ar-condicionado ele vai ressecar. O ar-condicionado ele tira o ar do ambiente e joga para fora, né? Então é normal ressecar. Então nesse caso é importante você beber bastante água. Arlen da Alvorada. Melhorar a dicção é uma forma de forçar menos a voz? Tenho que forçar um pouco a voz quando falo para poder reverberar os sons. Exatamente. Muito importante isso que ele falou. É importante você falar e articular bem as palavras. Você articulando bem as palavras, você vai facilitar com que o outro entenda o que você está falando. E isso exige um esforço menor de você forçar a sua voz. Articulando bem as palavras, o outro consegue fazer a leitura labial sem que você tenha muito esforço. Tenho má oclusão da arcada dentária e necessito fazer uma cirurgia ortognática. Posso melhorar a fala mesmo com a má oclusão? Pode. O ideal é que faça a cirurgia antes para ficar um tratamento completo. Mas o fonoaudiólogo também pode atuar antes da cirurgia e no pós-operatório também. Dá para saber que temos uma boa fala gravando nossa voz como forma de avaliar se a sonoridade de fala está boa ou não? Então, geralmente quando você grava um áudio... Você detesta a sua própria voz. Exatamente. Então, o nosso experiência própria. É, isso mesmo. Ninguém gosta da voz quando ouve, mas dá para fazer esse tratamento que ele quer, para ter um feedback de como você está falando, de ter esse retorno, né, para você melhorar. Mas geralmente ninguém vai gostar da sua voz mesmo, é normal. Quem tem a voz fina pode engrossá-la? Pode sim. Com um tratamento fonoaudiológico pode. A postura corporal influencia na voz? Já fiz RPG e me sinto com mais potência para falar quando em uma boa postura. É isso mesmo? Com certeza. Influencia bastante. A postura é um dos cuidados que deve ter. Cantar é um bom exercício para melhorar a dicção?
pode também. É um tratamento sim para melhorar a dicção, mas cantar de forma adequada, não cantar de qualquer forma. Rodrigo Costa, é possível que uma voz infantil se torne uma voz mais madura numa pessoa adulta? Sim, com certeza. E essa questão dos tipos da voz é uma questão interessante também, né? Porque às vezes os homens passam por esse processo. Quando chega na fase da puberdade, principalmente, a voz começa a modificar. E aí eles têm um pouco de vergonha e tudo mais, e principalmente nessa fase de transição, querem uma solução já imediata para que essa voz engrosse e se torne uma voz realmente de homem, né? Como eles dizem, uma voz forte, uma voz madura. Exatamente. O importante é que você espere o seu organismo se formar, espere o organismo do adolescente se formar até chegar numa certa estabilidade vocal. O ideal é que procure um fonoaudiólogo específico, especialista na área de voz ou de oratória, para fazer o tratamento correto para alcançar o objetivo dele, que é engrossar a voz. Mas tem tratamento, sim. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E pra gente finalizar, é claro que eu quero que você deixe algumas dicas para os nossos telespectadores, porque a gente já viu, né, que nós temos cantores, nós temos pessoas que utilizam a voz de várias formas e eles querem saber de que forma eles podem agir principalmente na manutenção dessa voz, né? Porque eu acredito que o principal problema, por exemplo, a gente vai ao fonoaudiólogo hoje, aí você vai e faz todos os tratamentos, faz todos os exames, conversa e tudo mais, mas e durante a semana? Durante aquele tempo que você está longe do consultório, né? Como que a gente pode se prevenir em casa também? Em casa, geralmente, quando você acorda, você boceja. Aquilo é um exercício muito bom para relaxar. Então, a ordem é relaxar. Faz um relaxamento, espreguiçar, bocejar. Às vezes você está na correria, sem tempo para fazer o aquecimento. No banho você já vai fazendo todo o aquecimento, rotação de cabeça e pescoço. Geralmente na água morna é muito bom. E evitar álcool, evitar cigarro também, evitar alimentos condimentados. E sempre fazer o aquecimento e desaquecimento vocal e nunca se automedicar. Caso ocorra que você sinta que algo não está indo bem, está indo errado, procura sempre um profissional da área da saúde, ou um médico, ou um fonoaudiólogo. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Para você que está em casa, continua com a gente, continua enviando sua participação também. 92 é o código aqui de Manaus, 98111 4512 é o número da nossa produção, estou esperando por você.